Olá a todos, saudações, eu estou aqui com mais um vídeo e hoje eu irei fazer um resumo, uma análise sobre o livro que Hitler escreveu, Mein Kampf, que traduzido é Minha Luta. É um dos livros mais abomináveis da história da humanidade. Então, nós vamos fazer uma análise sobre o conteúdo deste livro. Na verdade, o livro, ele expressa ódio, ele expressa preconceito, ele expressa racismo e toda a pequenez de uma mente doente, de um pensamento doente, como foi o de Hitler. Então ele escreveu essa obra, Mein Kampf, Minha Luta, que essa obra, no momento em que ele escreveu essa obra, ele estava preso porque ele tentou dar um golpe mal sucedido, que é o Putsch da cervejaria, onde o partido nazista havia tentado derrubar o governo da Baviera, em 9 de novembro de 1923. É uma região alemã. Este seria o primeiro estágio na derrubada da República de Weimar, território dado popularmente à Alemanha no período entre guerras. Então é sabido que a Alemanha, no período entre guerras, estava totalmente desestruturada economicamente. Os prejuízos da Primeira Guerra eram muito grandes, a economia alemã estava um fracasso, havia fome, havia desemprego, pelos prejuízos da Primeira Guerra Mundial, e Hitler, então, ele tenta o golpe para implantar as ideias nazistas. Ele escreve o livro enquanto estava preso e neste livro tão abominável ele coloca todo o seu plano, né? Ele apresenta esse projeto abominável de dominar o mundo, de ser ou de criar uma raça supremacista em detrimento de todas as outras. Então, o livro ele é marcado pelo radicalismo e pela violência. Então, ele objetivava com suas ideias, ele narra no livro que os comunistas e os judeus eram os responsáveis pela crise que a Alemanha estava passando. Então, veja bem, ele precisou de colocar na cabeça dos alemães que eles tinham alguns inimigos, no caso, os comunistas e os judeus. Os judeus é porque dominavam a economia, eram os banqueiros, eram os donos das indústrias, e os alemães viviam muitas vezes mendigando favores aos judeus, empregos, empréstimos, enfim. Os judeus, eles eram ricos na Alemanha e por causa disso, Hitler então, não admitindo que um estrangeiro, que um judeu controlasse as finanças da Alemanha, ele elegeu os judeus como inimigos. Também os comunistas, também os homossexuais, também os ciganos e todos aqueles que não fossem adequados àquilo que Hitler entendia como raça superior. Então ele detalha no livro todo o seu ódio, todo o seu desprezo pela humanidade. Então, apoiado por um grupo de empresários que financiam suas ideias, Hitler ele prossegue com o seu plano de implantar as suas ideias supremacistas. Então, o fim da Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial que foi de 1938 a 1945, com o fim dela, o livro se torna uma prova de todos os crimes e todas as atrocidades que Hitler havia cometido quando ele chega ao poder. Por quê? O livro narra
todas as ideias de Hitler antes de chegar ao poder e que ele implanta na Alemanha após conseguir chegar ao poder na Alemanha. Então, como que uma nação inteira, como os alemães, não entenderam as ideias que estavam contidas naquele livro e apoiaram, incentivaram para que todos os planos abomináveis de Hitler fossem colocados em ação? Então, eles não levaram a sério. Os alemães, no primeiro momento, não levaram Hitler a sério. Porque o livro era um livro escrito totalmente pelo ódio, pelo racismo, pela eugenia, pela militarização, pela distorção histórica e desejo de dominar o mundo. Só que os alemães não acreditaram no potencial de Hitler colocar em prática todas as suas ideias. Então, com essa perseguição que ele tinha para com os judeus e para com os comunistas, ele colocou, ao chegar ao poder, ele conseguiu colocar na cabeça, na mente dos alemães, que tanto judeus quanto comunistas eram os inimigos a serem derrotados. Então todo fascista, todo mal intencionado, todo aquele que quer estar e se apegar ao poder de forma definitiva, ele cria um inimigo para que, em nome do combate ao inimigo, ele permaneça no poder. Porque eu sou o único que consigo, que posso vencer o inimigo para o bem da nação. E com esse diálogo, com essa conversa, Hitler conseguiu, entre aspas, enganar o povo alemão, ou conseguiu induzir o povo alemão às suas ideias. O plano de Hitler, ele era considerado apenas uma megalomania para muitos, e isso foi um erro mortal, porque deixaram as ideias de Hitler crescer sem nenhum impedimento. E como era o povo alemão da época? Então, eles buscavam respostas para explicar as angústias que a sociedade alemã estava vivendo. Problemas econômicos, financeiros, políticos, a perda da guerra e os fracassos alemães eram a culpa dos judeus e comunistas. Era essa a informação que o partido nazista e que Hitler implantou na mente do povo alemão. Então os alemães estavam profundamente descontentes com os rumos do país. Problemas econômicos, problemas financeiros que tiravam a esperança do povo. E o objetivo era destruir o inimigo, porque o inimigo, ele era o responsável por essa desesperança. Então a tática foi essa: criar um inimigo para unir o povo em torno de um único objetivo. Vamos nos unir para destruir os inimigos. Outra falácia de Hitler foi usar a propaganda, porque a propaganda era uma ferramenta poderosíssima para condicionar a sociedade em torno de ideias do seu líder. E até hoje a propaganda, ela é um marketing poderosíssimo. Ela desvirtua a verdade e nos induz a acreditarmos em mentiras. Basta nós vermos o marketing comercial empregado hoje em dia. Ele coloca na cabeça das pessoas que nós devemos consumir determinados produtos, nós devemos consumir determinados objetos e aquilo fará toda a diferença na nossa vida. A propaganda, ela é uma arma poderosa, porque ela utiliza meios e subterfúgios que distorcem a verdade e faz com que as pessoas acreditem em meias verdades ou em mentiras. Outra tática
empregada por Hitler foi o ódio. A tática do ódio não permite com que as pessoas façam uma análise reflexiva sobre a realidade, sobre os fatos. A pessoa passa a agir por impulso, passa a agir de maneira irracional. Não há um meio termo, não há um bom senso, mas uma radicalização. Vamos destruir os inimigos da nação. Então, o primeiro ponto é criar um inimigo para que todos se unam dentro do mesmo objetivo, destruir esse inimigo. A propaganda é outra arma e o ódio que tira a racionalidade e a capacidade reflexiva do povo. E, a partir disso, começa a atacar-se a democracia, porque a ideia antiparlamentarista, aquela que divide o poder entre executivo, legislativo e judiciário, ela se torna sem sentido. Ou seja, a maioria dos votos deve ser desconsiderada de todos aqueles que não se apropria do discurso. Ou seja, os votos devem ser unidos entre aqueles que estão a favor. Somente aqueles que votam a favor, que pensam a favor, que são considerados parte da sociedade. Todo aquele que pensa diferente, todo aquele que não concorda com algo, deve ser desacreditado, deve-se criar um discurso para desacreditar todos aqueles que pensam diferentes. Foi o que aconteceu na Alemanha. Os poucos que conseguiram discernir ali os ataques de Hitler foram desacreditados, foram distorcidas as falas, foram de forma maliciosa, tendenciosa, distorcido o pensamento de todo aquele que pensava diferente. Então, o ataque à democracia também é uma tática poderosa. Deve-se unir aqueles que pensam iguais para destruir, para eliminar aqueles que pensam diferentes. O parlamentarismo, a divisão de poderes, é uma ideia rejeitada para aqueles que desejam implantar um governo autocrático, um governo antidemocrático. Outro detalhe é o fanatismo. É preciso despertar esse fanatismo, que é uma espécie de intolerância da sociedade em relação a esses inimigos, a esses adversários. Outra arma é o uso da força. O princípio do domínio, ele consiste na popularidade e na simpatia popular do líder. O uso da força para quem não simpatiza com as ideias. Hitler, ele tinha um poder de persuasão muito grande. Ele conseguia atrair multidões com seus discursos. Multidões ficavam horas e horas atônitas ali ouvindo Hitler falar. Ele usa a força contra os adversários, mas ele cativa aqueles que pensam e o apoiam. Outra arma é a demonização. Os judeus, os comunistas, os negros, os ciganos, todos eram demonizados, eram os inimigos a serem combatidos. Eles, os inimigos, são sempre os culpados pelos fracassos econômicos da Alemanha, pela perda da guerra, pelos prejuízos financeiros, sempre os culpados pelo retrocesso alemão eram dos inimigos. Com essas ideias, Hitler implanta a necropolítica, ou a política da morte. Isso justificava perante a sociedade os campos de concentração e toda a atrocidade empregada por Hitler. Esses aqui são alguns recortes, são um pequeno resumo do que Hitler escreveu no seu livro, Mein Kampf,
Minha Luta, e que ele escreveu quando estava preso, e quando ele chegou ao poder, todo o conteúdo do livro ele quis colocar em prática. Todo o ódio, toda a violência foi praticada. Tanto é que os alemães hoje abominam Hitler, a grande maioria dos alemães, e esse livro ele é proibido em vários lugares do mundo. Eu termino aqui o vídeo e digo a você que essas ideias autocráticas, essas ideias antidemocráticas devem ser combatidas para que não surja um outro monstro como foi Hitler, que envergonha toda a humanidade. Eu termino aqui esse vídeo e voltarei com outros em breve. Um abraço a todos.